Boa noite, hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2015. O J Mais ABC está no ar. Veja nesta edição a previsão do tempo para este final de semana, os números do mercado financeiro e os destaques do futebol regional. São Bernardo vai investir em grandes empreendimentos nos arredores da linha 18 Bronze do metrô. Sexta-feira é dia de agenda cultural aqui no J Mais ABC. Aliás, aqui você fica sabendo onde encontrar as melhores opções de lazer e entretenimento. Hoje vamos receber em nossos estúdios o professor Tony Manzi. Vamos falar sobre o Enem daqui a pouco. E vamos a um giro político com o nosso repórter Leandro Amaral. Olá, você que acompanha o J Mais ABC, falamos diretamente de São Bernardo do Campo, exatamente entre os dois poderes aqui, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo e o prédio da Prefeitura, o Paço, aqui onde é a sede do Executivo, para falar de uma movimentação que vai acontecer na próxima semana. A secretária de Educação, Cleusa Repulho, não vai ser mais titular da pasta. No lugar dela, vai assumir o vereador Paulo Dias, do Partido dos Trabalhadores, e com isso a cadeira deixada por Paulo será herdada pelo primeiro suplente do PT, o vereador Matias Fiuza. Informações importantes que serão confirmadas, repito, na próxima semana, quando o prefeito Luiz Marinho deve também formalizar outras mudanças no seu secretariado aqui de São Bernardo do Campo, tendo em vista a sucessão do próximo ano. Voltamos aos estúdios do J Mais ABC. E agora informações sobre o trânsito. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o trânsito, porque agora vamos saber a previsão do tempo para o final de semana prolongado. E o feriadão segue com sol e tempo aberto em toda a região. A massa de ar quente prevalece nos próximos dias, sem previsão de chuvas. O único, porém, é que com a umidade relativa do ar mais baixa, aumentam os poluentes. Começamos agora pelo sábado. Em Santo André, a mínima será de 13 e máxima de 24 graus. Para a capital, temperaturas com mínima de 13 e máxima de 26. Já no litoral, em Santos, as temperaturas devem oscilar entre 17 graus de mínima e 30 graus de máxima. No interior, a mínima prevista é de 13 graus de mínima e 27 de máxima na cidade de São Carlos. E agora a previsão para o domingo. Em Santo André, a mínima será de 15 e máxima de 25 graus. Para a capital, temperaturas com mínima de 15 e máxima de 27. Já no litoral, em Santos, as temperaturas devem oscilar entre 18 graus de mínima e 31 graus de máxima. No interior, a mínima prevista é de 14 e máxima de 27 graus em São Carlos. E agora sim, vamos saber informações sobre o trânsito com a nossa repórter Ana Flávia Quitério, que está ao vivo diretamente da Via Anchieta. Boa noite, Flávia. Boa noite, Isabelle. Boa noite a todos que acompanham mais uma edição do J Mais ABC. Nós estamos no quilômetro 18 da Via Anchieta e, no caso, as condições para quem ainda não foi viajar e pretende fazer isso são boas ainda, são bem favoráveis. O tráfego, na verdade, está fluindo normalmente. O nosso cinegrafista, o Renato Lima, vai mostrar agora o quilômetro 18 sentido litoral paulista. E não é só sentido litoral também. A capital, o tráfego está fluindo normalmente. O SAI, que é o Sistema Anchieta Imigrantes, está operando normalmente no esquema 5x5. Ou seja, para a descida, os motoristas estão utilizando as pistas sul da Via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Já a subida para São Paulo é realizada pelas pistas norte de ambas rodovias. Bom, de acordo com a contagem realizada pela Ecovias, desde as primeiras horas do feriado, dia 4 de junho, já desceram rumo à Baixada Santista cerca de 166 mil veículos. Já a subida foi registrada 97 mil veículos. Claro, esse número ainda pode aumentar, afinal de contas, todo mundo ainda vai querer aproveitar as condições favoráveis do final de semana, como você mesmo disse, que vai ser de sol. Daqui a pouco eu volto com mais informações a respeito do tráfego aqui na rodovia Anchieta. Obrigada, Ana Flávia. E saiba no próximo bloco, arredores da linha 18 Bronze do metrô, que vai passar por São Bernardo, serão valorizados com grandes empreendimentos comerciais. Veja também os destaques do esporte regional no final de semana. J Mais ABC volta em instantes.
Por meio da Operação Urbana Consorciada, uma parceria entre os setores público e privado, São Bernardo pretende investir em grandes empreendimentos comerciais nos arredores da linha 18, bronze do metrô, que passará pela cidade. Veja mais detalhes na reportagem. Os vereadores de São Bernardo aprovaram a verba de R$2 bilhões para investimentos no entorno da linha 18, bronze do metrô, que vai ligar, numa primeira fase, a estação de Djalma Dutra, na cidade, com a estação Tamanduateí, em São Paulo. O recurso irá contemplar a região central e os bairros Rude Ramos, Anchieta, Jordanópolis, Baeta Neves, Santa Terezinha, Nova Petrópolis e Ferrazópolis. O objetivo da prefeitura é que os arredores da estação sejam ocupados por grandes empreendimentos comerciais. A administração vai comercializar terrenos nos arredores da linha 18 por meio dos CEPACs, os certificados de potencial adicional de construção, negociados na Bolsa de Valores. O prazo para que este processo se inicie é de 90 dias. Com a operação consorciada, o governo municipal pretende gerar mais empregos e aumentar as contribuições tributárias. A iniciativa foi aplicada na capital, na região da Faria Lima, com a implantação da linha 4 amarela, no Rio de Janeiro e em Curitiba, no Paraná. E agora vamos conferir os destaques do esporte regional. Neste final de semana, 3 equipes do ABC entram em campo pela 2ª divisão do Campeonato Paulista de Futebol. No sábado, às 3 da tarde, o Grêmio Mauaense recebe o Jabaquara no estádio Pedro Benedetti, em Mauá. Comandados pelo técnico Jobel Mendes Filho, os jogadores precisam da vitória para entrar no grupo de classificação. No mesmo horário, o Esporte Clube São Bernardo enfrenta a Portuguesa Santista no estádio Eurico Mursa, na cidade de Santos. O vovô do ABC, como é conhecido, segue na liderança isolada da chave. Já o Clube Atlético Diadema vai até Guaratinguetá enfrentar o time da Mantiqueira, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. O time de Diadema precisa da vitória para continuar vivo na disputa por uma vaga na 2ª fase da competição. No próximo bloco, eu converso com o professor Tony Manzi. Nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Se você quiser se comunicar conosco, envie seu WhatsApp através do telefone 011 94709 2534 ou através do e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. E vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta sexta-feira. O dólar comercial fechou em alta de 0,51%, cotado a R$ 3,15. O euro fechou o dia com desvalorização de 0,94%, vendido a R$ 3,49. E a Bovespa fechou em queda de 1,03%. O programa de fomento às atividades produtivas rurais do Plano Brasil Sem Miséria já repassou mais de 300 milhões de reais desde a sua criação em 2011. Foram mais de 175 mil famílias beneficiadas. Em todo o país, são mais de 1.200 técnicos para atender aos beneficiários do programa de fomento. E saiba agora a nossa agenda cultural. É final de semana. É importante você saber o que tem para fazer aqui na região do Grande ABC. E se você não viajou neste feriado, confira algumas das melhores atrações que começam já nesta sexta-feira. O SESI Mauá recebe no dia 6 e 7 de junho, às 14 horas, o espetáculo A Pulga do Arquiteto, com direção de Débora do Bois. A história narra as peripécias de um menino e uma pulga em uma divertida noite de brincadeiras. Pipo é estudioso, gosta de aprender e quer ser um inventor. Já o inseto está à procura de alguém para construir sua casa.
A aventura infantil da companhia Linhas Aéreas tem dramaturgia de Paulo Rogério Lopes e traz no elenco Ziza Brizola e Isabela Graeff. A entrada é gratuita. O palco do Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, recebe no sábado, às 19 horas e no domingo, às 18 horas, o espetáculo Tribos com Antônio Fagundes. A peça é uma comédia perversa que levanta questões polêmicas sobre assuntos familiares, dificuldades de convivência e as limitações do ser humano. Com sacadas inteligentes e uma questão polêmica, promete criar uma inusitada relação com a plateia. Já a cidade de Mauá inicia nesta sexta-feira sua tradicional festa junina. Hoje, os shows ficam por conta do grupo Arte Popular. Vou te conquistar, vamos namorar. E Melanina Carioca. Prestigiar prazer e fazer valer cada segundo com você. No sábado é a vez da dupla Henrique e Diego de se apresentarem ao público. Eu nem me lembro mais. Luan Santana fará um dos shows mais aguardados e encerra o primeiro final de semana da Festa Junina de Mauá. A abertura dos portões ocorre a partir das 18 horas. E se você quiser, te dou meu sobrenome. E mais uma dica para você que gosta de música de qualidade, gosta de música francesa, tem o programa do meu pai, Gilbert. Hoje, às 10 da noite, na Rádio Bandeirantes, 90,9 FM, o Chanson d'Amour. O prazo para inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, termina às 11h59 desta sexta-feira. Vamos saber como funciona essa prova e a sua utilidade com o professor e coordenador do cursinho em Fio, Tony Manzi. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom? Bem? Tudo jóia. Então, tá bom. Bom, vamos então explicar o que é o Enem, esse prazo que se encerra hoje às 11h59, quem perdeu, o que pode acontecer, se tem uma segunda chance, enfim, porque essa prova vai acontecer somente em outubro, correto? Correto. Na verdade, ela é uma prova que, vamos dizer assim, se tornou o maior vestibular do país. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje em dia, como vestibular, porque as universidades federais elas acabam utilizando de alguma forma o Enem, ou como vestibular de fase única, que é o que acontece aqui na Federal do Grande ABC, ou até mesmo como uma primeira fase de um curso, por exemplo, de medicina na Unifesp. E aí a segunda fase seria a prova específica da própria faculdade. Então, conclusão, todas as universidades federais estão utilizando o Enem de alguma forma. Então, ela se tornou o maior pré-vestibular, vamos dizer assim, do país. Você é professor de quê? Eu sou professor de biologia. Ai, sofri tanto com essa biologia. Meu negócio era humanas, por isso que eu estou aqui na bancada. Biologia, química, física, enfim. Como funciona a questão da sua atuação, por exemplo, com os alunos dentro da sala de aula? Porque a tensão, o nervosismo dos alunos no momento em que eles estão se preparando é muito grande, ainda mais quando ainda vai demorar a prova, mas assim, as pessoas já estão se preparando, né? Já estão a caminho da liderança, vamos dizer assim. Então deve Exato. ser, acho que a conduta do professor é fundamental nesse momento. No cursinho a gente já tem, né, vamos dizer assim, aquele costume de dar muitas dicas, de dar justamente aqueles pulos do gato, né, muita coisa com brincadeira, para justamente envolver o aluno. Vocês usam bastante metáfora para ensinar? Muita brincadeira, muita coisa envolvida, eu uso muito futebol também, tudo que a gente poder utilizar assim, de uma forma que venha ajudar o aluno a gravar aquela situação da matéria que vai cair na prova. Então acaba ajudando bastante. Outra coisa que a gente passa também, que é importantíssimo, são os conteúdos que na verdade a prova exige do Enem, que não são os mesmos conteúdos, vamos dizer assim, que cai todo o conteúdo do ensino médio que cai nos pré-vestibulares tradicionais, como uma FUVEST, Unicamp, Unesp e outros. O Enem não, o Enem ele tem alguns, vamos dizer assim, alguns conteúdos já, que na verdade já são pré-testados e que vão, na verdade, vivenciar o dia a dia do aluno. Então, muita coisa fica de fora. Isso é interessante da prova do Enem.
Isso pode facilitar muito a vida de muita gente, né? Sim, facilita bastante, porque com isso a gente já consegue fazer um plano de estudo até outubro, e aí o aluno já sabe que o que na verdade vai cair na prova. Agora, a inscrição encerra hoje às 11h59. Caso alguém não consiga realizar essa inscrição, o que vai acontecer? Olha, por enquanto, se perder a inscrição, A casa caiu. A casa caiu. A casa caiu. A inscrição se encerra hoje, o boleto é gerado, tá? Mas esse Qual é a boleto, taxa? Você sabe o valor a taxa da é de taxa? R$ 63,00 e pode ser paga até quarta-feira, dia 10, às 21h59. Ou seja, se você não tem condições de pagar agora, você pode se inscrever, mas fazer o pagamento até quarta-feira da semana que vem. Isso. Você pode pedir isenção também. A isenção, na verdade, é solicitada, o próprio INEP avalia e te dá uma confirmação ainda hoje. Entendi. Aí se não for, vamos supor, não conseguiu isenção, aí gera o boleto e paga no dia 10. Paga no dia 10. Um outro detalhe, assim, hoje em dia a gente imagina que todo mundo tem acesso à internet, mas caso isso não é possível para algumas pessoas, não seja possível para algumas pessoas, existe alguma outra forma para se fazer esse cadastro para se candidatar? Olha, não existe outra forma. Se, na verdade, tiver alguma complicação, o INEP já liberou um telefone, que é um 0800 616 161. Vamos colocar então na tela? Tem como colocar? O telefone qual é? 0800 0800 61 61 161. 161. Isso. Entendi. Tá? E aí é uma forma, na verdade, se não conseguir, atrapalhou, aí eles vão tentar solucionar de alguma forma. Vou aproveitar que você está aqui do meu lado, vou fazer algumas perguntas para a gente chegar no dia 24 e 25 de outubro, é isso? Isso. Que vai acontecer a prova. Qual é a diferença do ProUni e do SISU? Na verdade, o ProUni, vamos dizer assim, são bolsas, vamos dizer assim, bolsas públicas dentro de faculdades, universidades privadas, particulares. Então é um plano de bolsas. 50%, muitas vezes 100%. Já o ProUni, o SISU, o SISU ele é, na verdade, um sistema unificado de todas as federais. E aí, na verdade, você vai ser ranqueado pela sua classificação, sua pontuação no Enem. Ou seja, a importância do Enem nesse momento. Exato. E aí, porque ele virou pré-vestibular daquele determinado curso. Então, ele acaba sendo, na verdade, aí de grande importância para uma federal. As federais usam o SISU. Entendi. Na minha época, se contava muito a parte escrita, a redação, né? Como funciona isso hoje em dia? Conta bastante a redação. Porque você tem a classificação nas 4 provas, vamos dizer assim. Foi o que me salvou. Porque hoje em dia nós temos provas de ciências humanas, ciências da natureza, matemática, suas tecnologias, linguagens e códigos. E a redação. E o peso da redação é um peso enorme. Então continua igual? Continua igual. Na minha época tinha um peso bem grande, assim, é uma coisa que você tem que, assim, você tem que saber fazer, não tem como dar truque, né? Eu já presenciei casos aí recentes, que não foi nem, foi mediano, vamos dizer assim, na pontuação das provas, mas foi muito bem na prova, na redação do Enem. E aí conseguiu uma boa classificação, conseguindo até cursos de medicina. E existem cursos específicos, eu sei que o seu caso é biologia, mas existem cursos específicos para redação? Existe. Muitos locais oferecem curso de redação, inclusive no cursinho nós oferecemos aí a oficina de redação. Então o aluno, na verdade, ele vai realizar uma redação por semana até a prova do Enem. Então vamos preparar. Para treinar, né? Para treinar. É treino, não tem jeito. Porque a prova do Enem é uma resistência. Infelizmente, além de tudo que você tem que saber dos conteúdos, ela se tornou uma prova de resistência, porque são 4h30 no primeiro dia de prova, 5h30 no segundo dia de prova. Só que o segundo dia de prova são 90 questões, mais a redação. E no cursinho vocês têm o hábito, por exemplo, de fazer um dia como se fosse, entre aspas, um esboço do que vai ocorrer no dia do Enem? Sim, nós temos o que nós chamamos de simulado, um simuladão Enem. Era esse nome que eu queria lembrar. E nós realizamos, inclusive, o simulado da mesma forma. 180 questões, da 2 forma dias. Como se escreve. Como se escreve. Caneta preta, que eles não gostam de caneta azul, eles não utilizam isso, então caneta preta. Se o aluno não tiver, não vai entrar. Gente, estou falando com ele, estou pensando aqui, faz 20 anos que eu prestei a faculdade, faz tempo.
Como o tempo passa, né? Passa rapidinho. Meu Deus do céu, tô olhando para ele e lembrando da minha época, né? As pessoas, geralmente os estudantes ficam muito nervosos, né? Porque assim, existe a cobrança interna, mas existe a cobrança da família também, né? Você tem que ser bom, você tem que passar, você tem que dar certo, você tem que tudo naquele momento. Né? Saber lidar com todas as pressões. É uma pressão muito forte, mas faz parte, a vida é isso, o tempo todo você vai estar à prova de pressão, né? E se você tiver consciência disso, as coisas ficam mais fáceis. Facilita bastante o caminho. Se você tivesse que dar uma dica para alguém que está nos assistindo agora e que vai prestar o Enem, qual seria ela? Obrigatoriamente já está caracterizado aí, até na verdade quando o Haddad era ministro da Educação, acabou, vamos dizer assim, confidenciando, quer se dar bem na prova do Enem? Já treina, na verdade, as provas antigas do Enem, estuda sobre elas, você já vai conhecer os conteúdos, as questões são muito parecidas e o mais importante, começa pelas mais fáceis. Aqueles que acertam as mais fáceis na prova do Enem têm as maiores pontuações. Isso já está comprovado. No meu caso, eu comecei pela redação, vocês entenderam, né? Aí depois eu fiz o resto. Muito obrigada, Tony, pelas informações. Obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite, uma boa prova para quem vai participar. E não se esqueçam, hein? Encerra hoje, às 11h59, as inscrições. Obrigada pela companhia, eu desejo a vocês um excelente final de semana. Aproveitem o feriadão prolongado. E olha, lembro que hoje, à meia-noite, você pode rever essa edição aqui no Canal 27, aqui na TV+. E aproveitem agora as ofertas que eu adoro, imperdíveis de varejo da TV+. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus, tchau.